Boa tarde aos companheiros de Ideal Espírita, boa tarde aos companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, aqui da nossa cidade de Porto Velho. Nós persistimos no nosso programa de palestras, levando a cada um de vocês um conteúdo espírita de qualidade para que vocês possam continuar os seus estudos. Nossa intenção no dia de hoje é falar um pouco sobre o que os espíritos sentem depois que eles desencarnam, depois que o corpo físico morre e o espírito retorna para a pátria espiritual, o que eles sentem? Para que nós possamos responder a essa pergunta, há dois elementos que são importantes de nós conhecermos ou de nós relembrarmos. O primeiro deles é sobre o perispírito. Nós aprendemos dentro do Espiritismo que nós somos compostos de três elementos: o corpo físico, o espírito, que na verdade somos nós próprios, e um elemento intermediário que promove a ligação entre espírito e corpo físico. Esse elemento intermediário nós chamamos de perispírito. Então, cada um de nós que nos encontramos reencarnados é composto de três elementos: o espírito, que somos nós próprios, o perispírito e o nosso corpo físico. O perispírito é o que permanece quando o corpo físico morre. Um dia, se Deus quiser, daqui a muito tempo, os nossos corpos físicos vão morrer e nós, enquanto espíritos imortais, vamos retornar para o mundo espiritual e o nosso perispírito vai conosco. O perispírito tem as mesmas aparências e características que nós temos. Às vezes, quando alguém da nossa família morre, uma pessoa querida, e nós sonhamos com aquela pessoa ou vemos a pessoa mediunicamente, o que nós estamos vendo é a aparência que ela tem no seu perispírito. O perispírito é fundamental para que nós possamos compreender o que os espíritos sentem quando voltam para o mundo espiritual. Mas há ainda outro elemento que nós precisamos relembrar. Com grande frequência, nós dizemos no Espiritismo que não há regras e que tudo varia de acordo com o grau de evolução dos espíritos. Nós sabemos que Deus criou a cada um de nós como espíritos simples e ignorantes e que todos nós, pelos nossos esforços pessoais, pelo nosso trabalho, pelo nosso aprendizado, estamos crescendo, evoluindo em direção a patamares cada vez mais elevados de perfeição. E um dia seremos espíritos puros, espíritos verdadeiramente felizes. O modo como os espíritos mais elevados experimentam o mundo espiritual é diferente do modo que os espíritos menos elevados experimentam o mundo espiritual. Nós podemos então dizer que quanto mais elevado é o espírito, mais diferente é o modo como ele percebe o mundo espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, o livro com o qual a doutrina espírita se iniciou, na sua segunda parte, Kardec fala sobre o mundo espiritual ou sobre a realidade espiritual. E uma das preocupações dele é justamente essa: o que os espíritos sentem quando eles morrem, na verdade, quando o corpo físico morre e eles retornam ao mundo espiritual. Quando nós estamos encarnados, nós temos um complexo de sensações, porque o nosso corpo físico registra uma série de informações pelos nossos sentidos comuns e transfere para o perispírito transfere isso para o espírito. Mas isso acontece de um modo tão rápido e tão integrado que é difícil até da gente dizer que há uma transferência. Isso tudo acontece de um modo simultâneo. Ao mesmo tempo, o espírito tem as suas reminiscências, as suas lembranças de experiências de outras vidas, os afetos que permanecem em nós de uma reencarnação para outra. E isso também vai do espírito para o corpo. Às vezes, nós encontramos ou conhecemos uma pessoa e
e brota do nada um sentimento muito prazeroso e o nosso corpo reage a esse sentimento prazeroso. Às vezes é uma reminiscência, uma lembrança que o espírito processa e transfere para o corpo. Então, espírito e corpo estão em um constante processo de intercâmbio, de troca de informações, e todas essas informações são intermediadas pelo perispírito. Quando nós desencarnamos, não temos mais o corpo e, consequentemente, não temos as percepções do corpo físico. O perispírito tem as suas percepções, tem os seus sentidos, mas uma série de elementos são muito específicos do corpo físico. Por exemplo, sentir dor. O nosso corpo físico desenvolveu, ao longo de milênios do processo evolutivo biológico, a capacidade de sentir dor. E a dor é fundamental para a manutenção da nossa vida. É quando a gente sente dor que a gente percebe que nós podemos estar em risco e então tomamos os cuidados necessários. Sendo a dor um mecanismo de preservação, ela é muito específica do corpo físico. Pensem comigo, um espírito que já desencarnou, que está no mundo espiritual, qual seria a utilidade dele sentir dor? Ele não pode morrer de novo, a necessidade de preservação não existe mais. Então, por que ele sentiria a dor? Essa é uma das coisas que mais intrigam o Kardec lá no Livro dos Espíritos e sobre a qual ele se debruça com o intuito de investigar e de nos dar uma resposta satisfatória para esse problema. O que o Kardec nos explica é o seguinte: o espírito desencarnado não tem mais o corpo físico, então ele não sente as mesmas coisas que sentia quando ele estava encarnado, mas ele tem isso aqui, memória. As memórias das experiências que nós vivemos quando estamos encarnados permanecem conosco. A memória da dor que nós sentimos, a memória da alegria, a memória do prazer, até mesmo a memória da sensação de estar degustando uma bebida ou um alimento, a sensação do aconchego, tudo isso permanece conosco, tudo isso permanece no perispírito e, óbvio, o espírito que se apodera de tudo isso. O que acontece? Às vezes, uma pessoa que desencarnou e está no mundo espiritual, ela fala que sente dor, mas a dor que ela está sentindo não é como a dor que nós sentimos aqui no mundo material. Embora na cabeça dela a dor seja exatamente igual. O que acontece é que o espírito desencarnado, pelo sentimento de culpa, principalmente pelo sentimento de culpa, pode simular a experiência da dor. Ele não está sentindo o braço quebrado, ele não está sentindo eventualmente um tiro que tenha recebido ou as dores de um acidente automobilístico que ele tenha vivido. Mas a mente é capaz de simular a experiência da dor baseada nas memórias que o espírito e o perispírito agregaram ao longo da reencarnação. Então, o espírito, se achando culpado, busca uma forma de se punir justamente por causa da culpa. E uma das maneiras mais clássicas e mais tradicionais de autopunição é justamente infligir dor a si mesmo. Então, o espírito que não tem mais um corpo físico para produzir a sensação de dor, sente dor. Ele sente dor aqui, ele sente dor na mente, e essa mente perturbada, essa mente que carrega consigo um forte complexo de culpa, simula a experiência da dor. E aí o espírito desencarnado acha que ele está sentindo dor, mas na verdade, quer dizer, ele está sentindo dor, ele apenas acha que é uma dor física, semelhante à dor que ele tinha quando estava encarnado. E na verdade não, a dor que ele está sentindo é fruto de uma condição mental, de uma condição espiritual. Essa condição
de perturbação, reflete no perispírito e faz com que o perispírito produza uma ideia de dor, mesmo que não haja nada, nenhum elemento externamente causando aquela dor. É claro que isso acontece com os espíritos menos evoluídos, que são justamente eles, ou nós poderíamos dizer justamente nós, que carregam ou carregamos estes complexos de culpa. Quanto mais um espírito se eleva na escala evolutiva, quanto mais ele se desprende das experiências da vida material, menos sujeito ele está a esse tipo de experiência quando ele retorna ao mundo espiritual. Os espíritos mais elevados, não se sentindo culpados, porque eles atuaram no bem, no limite das suas possibilidades, então eles não se sentem culpados. Então não há esse movimento de autopunição. Então as suas percepções são puramente espirituais. Eles sentem, eles percebem apenas de acordo com o momento espiritual que eles estão vivendo. E mesmo que na Terra tenham experimentado a dor, tenham experimentado o sofrimento, eles são capazes de lembrar disso no mundo espiritual, mas sem simular essa dor no corpo. É uma coisa que não é difícil de entender. Pensem, por exemplo, em tomar uma injeção. É um processo doloroso, mas não envolve uma angústia espiritual em tomar uma injeção, salvo em casos muito raros de um medo profundo, de uma fobia profunda da injeção. E a gente lembra, tal dia eu fui no posto de saúde e tomei uma vacina, tal dia eu fui ao médico, tomei uma injeção. E não há sofrimento, nós nem mesmo repetimos a experiência de dor da picada, mas lembramos do momento da dor. Os espíritos superiores, lá no mundo espiritual, quando lembram das experiências dolorosas que eles tiveram na Terra, e eles têm muitas, a gente sabe, Jesus, por exemplo, foi perseguido, foi martirizado, é uma experiência de dor. O corpo físico de Jesus registrou esses acontecimentos como experiências dolorosas, mas ele é plenamente capaz de lembrar sem essa carga emocional martirizante. Então, os espíritos superiores podem se lembrar das experiências dolorosas que viveram na Terra, mas eles não vão sofrer, eles não vão repetir em seu perispírito essa experiência de dor. Isso acontece mais com os espíritos inferiores, acontece mais conosco, que ainda estamos muito presos às experiências da matéria. Esse esclarecimento que Allan Kardec nos oferece lá no Livro dos Espíritos deve trazer para nós uma dica fundamental. É preciso fazer constantemente o exercício do desapego material, o exercício do perdão e do auto-perdão, porque a única maneira de nós nos livrarmos efetiva e definitivamente destes complexos de culpa é perdoando. É perdoando quem nos ofendeu, é perdoando quem nos agrediu e, ao mesmo tempo, é perdoando a nós próprios, porque nós também somos falíveis e os nossos erros não são por maldade. Deus não criou espíritos maus, criou espíritos ignorantes e que estão em processo de aprendizado espiritual. Essa é a nossa realidade. Não há por que nós nos culparmos desde que nós sejamos capazes de olhar para quem nos ofendeu e falar: não é uma pessoa má, não é uma pessoa ruim ou desprezível. É um espírito imortal, criado por Deus e destinado à felicidade, mas que neste momento ainda vive as experiências da ignorância. O reconhecimento dessa condição é o caminho possível e necessário para que nós possamos chegar ao perdão e ao auto-perdão. É assim que nós vamos progressivamente nos desapegando da vida material. E olhem que interessante. Às vezes, nós falamos em desapego da vida material e as pessoas pensam muito nos objetos que elas têm, pensam muito no dinheiro que elas têm,
mas no carro, na casa, nas roupas, nas joias, mas o nosso apego à vida material é muito mais amplo e muito mais complexo do que isso. Consequentemente, o desapego também deve ser mais amplo e mais complexo do que isso. A vida material ainda é tão forte para nós que nós somos apegados às sensações materiais. O espírito que desencarna nessa condição fica meio perdido no mundo espiritual, sem saber como sentir. E aí ele precisa reeducar a sua sensibilidade, reeducar a sua percepção para adequá-la à nova realidade espiritual na qual ele está inserido. Mas para isso, mais uma vez, é necessário que nós nos desapeguemos. Desapegar-se da experiência material não é desprezar o corpo. Quem despreza o corpo não se desapegou da vida material. O desprezo ao corpo é uma tentativa de fuga da realidade material. Quem está fugindo é porque ainda está preso. Então, quando nós falamos em desapego, nós estamos falando em um exercício de utilização racional e sábia dos recursos materiais que Deus colocou em nossas vidas, inclusive do nosso corpo físico como recurso material. Utilização racional é aquela na qual o espírito mantém o controle sobre as coisas e em nenhum momento as coisas dominam o espírito. É a isso que a doutrina espírita nos convida, é isso que a doutrina espírita pede, espera de cada um de nós e é isso que ela recomenda que nós nos esforcemos para ensinar, para aprender e principalmente para vivenciar. Nós então vamos ficando por aqui mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe e pedindo a Deus que ilumine todos os cientistas, todos os pesquisadores que neste momento em seus laboratórios buscam uma vacina ou um tratamento eficaz para que nós possamos parar, pôr um fim a esta pandemia e voltar às nossas atividades rotineiras, porque o Espiritismo nos ensina que nós somos seres sociais e nós precisamos do convívio uns dos outros, que em breve possamos estar juntos, apertando as mãos uns dos outros e trocando abraços fraternos. Que Jesus abençoe a todos nós, o seu amor e a sua paz estejam conosco. Tenham todos um ótimo dia.